Eu recebo o professor de empreendedorismo e inovação, Marcelo Minuti. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. Isso eu costumo dizer que é um caminho sem volta, e ainda bem que é, porque está mudando demais essa economia. Eu digo até o modelo tradicional da economia que a gente conheceu não existe mais, né? Na verdade, sim, Porta Nova, bom dia para todos. Claro. Tem mudado drasticamente. Na verdade, uma característica muito interessante desse tipo de economia é que ele corta intermediários. E a Sim. tecnologia está fazendo com que isso seja acessível para qualquer um. O que era difícil para muitos antes, agora é muito fácil para todo mundo. Agora, tem uma dica importante nessa reportagem aí para o pessoal que lida com tecnologia, com aplicativos. Tem um mercado pronto para um aplicativo que concentre as compras e que distribua depois de acordo na medida da necessidade de cada um. Sem precisar estar indo ao supermercado, ou, sei lá, alguém que vai fazer uma compra mais concentrada, né? Para aqueles que são criativos e que têm esse viés empreendedor, Sim, as oportunidades são várias aí. sim, Principalmente quando você olha para um mundo onde você tem poucos produtores de coisas, poucos intermediários, e você oferece serviços sim. que ligam a oferta à demanda de forma muito mais efetiva, Claro. você resolve esse problema. Concordo, várias oportunidades aí. Vários setores. Tem um aplicativo aqui em Brasília que está rodando, está com sucesso, que mantém o equilíbrio dos preços das farmácias. Ele faz o monitoramento dos preços, então na hora de comprar o consumidor tem um controle. Então, mais do que às vezes ganhar o mercado com o valor, a pessoa consultando acaba ganhando também em até um aspecto de cidadania, né? Essa tecnologia também ajuda nisso, né? Muito, muito. O próprio Waze, quando você utiliza, você pode colocar os preços dos combustíveis e ele te É aponta verdade. qual é o combustível mais barato próximo de você. E veja só Então, como é rico esse negócio. Eu uso o Waze todos os dias aqui no programa. Eu passo o programa inteiro olhando o Waze. Você não sabe, está em casa, eu estou com isso aqui na mão, estou olhando o Waze o tempo inteiro. E eu não sabia dessa ferramenta. de vez em quando ele pergunta para você, você não quer colocar a informação do preço do combustível onde você está aqui? Muito legal. Funciona muito bem. Agora, isso está chegando agora aqui em outros lugares. Canadá é muito forte, Estados Unidos muito forte, uma tendência cultural. As pessoas, acho que já estudam até no colégio, a criança já cresce com isso. A gente vai evoluir para isso também? Para uma cultura mais consolidada nisso? Aos poucos, né? Você vê países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, a própria Europa, onde isso já é bem comum. Então, por exemplo, você pega algumas cidades como Milão, Nova York, você tem aqueles carros compartilhados. Fantástico o projeto também. Fantástico. Eles ficam na rua e aí você precisa de um carro durante 1 hora. Para que você vai comprar um carro, né? Isso. Você aluga o carro durante 1 hora e deixa ele num ponto específico onde outra pessoa também depois pode alugar por mais 1 hora, 2 horas e devolver no mesmo ponto. Isso vale para bicicleta, isso vale para... Você aluga serviços dessa forma. Eu preciso de um guia turístico que me mostre a cidade durante 45 minutos, tal dia. Você consegue entrar nesses sistemas, nesses aplicativos e conseguir contratar esse guia turístico. Esse negócio do carro também, do carro compartilhado, é interessante, porque a gente faz a leitura do carro mais próximo no aplicativo. Direto, baseado em geolocalização, Isso. ele identifica onde você está e os serviços próximos para te oferecer. Quer dizer, eu estou falando de todos esses exemplos, não é só de encantado que eu fico com esse tipo de tecnologia, mas por um detalhe muito importante. Gera-se valor e gera-se uma economia gigante na comparação com essa crise que tanto se fala. Muito, muito. São muitas oportunidades. Né? Muito. O que a gente tem o ponto positivo disso, com a tecnologia, muito se pergunta, pô, mas como que eu vou confiar em alguém que eu nunca vi, que é uma marca que eu não conheço? Aí que entra o sistema de recomendação. Você avalia tudo, você avalia o comprador e avalia o vendedor. Sim. E aí você cria uma estrutura de segurança e de confiança para que esses serviços possam prosperar. Sim. Então, e as oportunidades nesses ambientes são inúmeras, porque a economia compartilhada de forma simples é uma economia que ela elimina os intermediários. Pois é. Ao eliminar os intermediários, ela permite que outros indivíduos que antes não teriam acesso a prestar um determinado serviço, hoje tenham. Se fala muito também em economia na base da pirâmide, ou seja, atender milhões, ou no mundo, bilhões de pessoas que não têm acesso ao consumo, como as camadas mais altas acabam tendo. Esse tipo de cooperação vai chegar lá, está chegando lá? Também. Você percebe, por exemplo, que muitos indivíduos, você vê nos Estados Unidos bastante isso acontecendo, pessoas que não tinham renda, Sim. ou não tinham acesso a prestar um serviço porque não tinham recursos financeiros para poder desenvolver esse serviço, hoje elas conseguem oferecer um serviço delas através desses aplicativos para pessoas que elas nunca teriam acesso se esses ambientes não existissem. E isso faz toda a diferença. Tem um exemplo muito interessante que em São Paulo já está acontecendo bastante, que são os tais dos chefes privados, chefes de cozinha.
Então você tem alguns aplicativos, alguns serviços, onde você cadastra o seu serviço lá e pessoas podem contratar um jantar na sua casa. Na própria casa com um cardápio determinado e tal, interessante. Sem envolvimento de restaurantes, de grandes empresas. É o indivíduo que faz a refeição e as pessoas que consomem o serviço. Isso cria uma ponte muito interessante de experiência, que você nunca teria no restaurante. E vai se quebrando uma lógica tradicional, porque aí não precisa ter o ponto necessariamente, o ponto fixo, e aquele físico que muitas vezes é muito caro. E também se quebra a questão da publicidade muito cara, também muito concentrada, né? Isso. E você permite, como você disse, a base da pirâmide, que a base da pirâmide possa servir a população e se beneficiar da economia de uma forma mais democrática, a gente pode dizer assim. Pois é, tem plataformas interessantes também dos chamados food trucks, da comida de rua. Acabou de ter um concurso em Nova York lá com milhares de pessoas acompanhando e prêmios para essas pessoas. Ou seja, tem toda uma cadeia que já está trabalhando e tá aprendendo fora da lógica convencional, fora do sistema convencional. Daqui a 20, 30 anos dá para se fazer uma previsão de como é que vai ser o mercado? Vai sobreviver esse mercado tradicional ou não? Sim. Sim, a gente vai ter sempre espaço para todo mundo. Sim. O que acontece é que a gente tem uma pulverização maior dos prestadores de serviço. A gente vai ter mais fornecedores de serviço. Os monopólios, com certeza, vão se dissolver. A tendência é essa. Você tem a parte de serviço financeiro, por exemplo. Sim. Você tem muitos serviços financeiros hoje que você pode consumir sem precisar de um banco. Claro. Você consegue pegar um empréstimo de uma outra pessoa física através dessas plataformas, sem precisar da intermediação de uma entidade financeira. Ou seja, com crédito muito mais barato. Muito mais barato. Pois é, já tem plataformas, no Brasil não tem isso ainda, né? Mas fora do Brasil... Tem algumas embrionárias, mas ainda não é comum, não chegou à grande massa. Mas daqui 2, 3 anos, com certeza, já vai estar chegando para os brasileiros de forma muito mais intensa. Tá certo. Agradeço muito sua presença aqui no Bom Dia, esse assunto é sempre muito interessante. E até a próxima. Bom dia para o senhor. À disposição. Obrigado. Valeu.